Boa noite, queridos irmãos. Muita paz nos corações. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, onde o André Luiz nos convidou uma vez mais para falar sobre um tema muito interessante e, inclusive, nós estamos vivendo agora nesses dias, que é sobre o Carnaval. Então, o Carnaval na visão da doutrina espírita. Primeiro, nós achamos interessantes trazer algum histórico do Carnaval, porque nós conhecemos o que acontece durante o Carnaval, sabemos das fantasias, sabemos das danças, mas qual que foi a sua origem? Como que o Carnaval apareceu? Então, ele apareceu na Grécia Antiga, em 600 antes de Cristo, aí não se sabe quanto mais antes disso aí, festas que significavam as festas em honra a Dionísio, o deus do vinho, do prazer e da fertilidade. Então, pela foto, nós percebemos isso, que era uma fartura muito grande, né? Era uma liberdade muito grande que acontecia neste momento. Então, eles usufruíam do prazer ali, bebendo, cantando, dançando e também se dando ao gosto da sensualidade. Depois nós vemos que na Roma antiga também as Saturnálias, muitos séculos antes do Cristo, que celebravam a comemoração a Saturno, que isso acontecia durante alguns dias. Tinham os escravos, que desde aquela época haviam escravos, eles se podiam vestir de senhores, todas as regras sociais eram suspensas, eram rompidas aí, reinava muita comida, muita bebida, muita brincadeira, muitos jogos. Então, era liberdade total também, já desde essa época da Roma antiga. Depois nós vemos que essas festas, elas tinham o quê? Algo de fundamental, de essencial, que era a liberdade temporal. Não se podia fazer o que se pretendia, o que se queria, antes, né, de que acontecesse o retorno, vamos dizer assim, à vida normal. A vida de escravos, a vida de ter as regras sociais, né, e até mesmo a dosagem de comida. Já passava-se, então, a ser sério, vamos dizer assim. Depois, na Idade Média, a Igreja cristã incorporou, então, essas festas populares ao calendário religioso. Passou a fazer parte, então, em celebrações religiosas. Isso já na Idade Média. Então, ele passa a acontecer o carnaval antes da quaresma. Então, se fazia o jejum, se fazia a penitência e também se fazia a reflexão espiritual. Isso antes do carnaval. E o que é a quaresma? A quaresma são 40 dias que antecede a Páscoa. Ela começa na quarta-feira de cinzas, tá? E depois ela vem também até a Páscoa, o primeiro domingo antes da Páscoa. O que é a Páscoa? A comemoração da ressurreição do Cristo. Então, o carnaval acontece e depois vem a quaresma. Então, na próxima quarta-feira agora, né, da próxima semana, vai ter início a quarta-feira de cinzas. E começa a quaresma, os 40 dias, até acontecer a Páscoa. Agora, carnaval, olha que interessante. Aí vem o nome, carne vale. É um latim bem vulgar esse. É como se diz adeus à carne. Carne pouco importa, tá? E permite a carne antes do jejum.
se podia comer de tudo antes de se fazer o jejum, nesse período de quaresma. E essa quaresma acontece até hoje, né. É um período marcado por excessos permitidos, o quê? Durante o carnaval e a preparação para a penitência. E no Brasil, como é que aconteceu? No Brasil, o carnaval chegou aqui com os portugueses no formato do chamado endrudo, isso lá no século XVIII. Então se faziam jogos de água e farinha, brincadeiras de rua, e com o tempo, o que que aconteceu? Ele se tornou com ritmos africanos trazido pelos povos escravizados, danças indígenas. Vejam que o Brasil tinha uma maioria indígenas, né, antes dos portugueses chegarem, e também pela própria influência europeia, e quando eles vieram para cá, trouxeram as suas influências também para nosso Brasil, né, para o nosso país. Então, a partir daí nasceu o quê? O samba, o nosso famoso samba no pé. Os blocos de rua, as escolas de samba, os trios elétricos e também os bonecos gigantes. E nós vemos que essas celebrações, esse tipo, por exemplo, as escolas de samba são mais situadas aonde? Mais localizadas aonde? Rio de Janeiro, São Paulo, né. Os trios elétricos vêm lá na Bahia, para o lado do Nordeste, os bonecos também. Então, às vezes, tem muitas coisas relacionadas também à característica de cada lugar. Aí nós vemos que no Brasil, então, o carnaval virou uma expressão de quê? Uma expressão cultural, uma expressão de resistência, porque se começa na sexta-feira, se termina na quarta-feira de cinza, não é? Muitas pessoas vão dançar os dias seguidos. Também de identidade, eu falei as características de cada lugar e também como o participante no carnaval irá se disfarçar, irá se fantasiar. E também é uma voz popular que clama, né: "Quero me divertir, quero ter alegrias, né, quero dançar, quero ter a liberdade". Seria mais ou menos uma chamada assim. Então vamos ver aqui um resumo de como funcionou essa chegada do carnaval. Primeiro na Grécia Antiga, que era a celebração do deus do vinho, celebrando a fertilidade e a liberdade dos instintos. No século 2 a 4 século 2 antes de Cristo e 4 depois de Cristo, na Roma antiga, com as Saturnálias, eles suspendem regras sociais, promovendo excessos e inversão dos papéis. Depois, na Idade Média, a igreja integra as festas populares ao calendário cristão, surgindo o carnaval antes da quaresma. Agora eu acho que a gente vai não se equivoca, né. Depois do século XIV ao século XV, na Europa, o carnaval se consolida como festa urbana, com máscaras, desfiles e sátiras sociais. Aí no Brasil, no século XVIII, o Brasil colonial, que nós éramos uma colônia, né, vindo aqui, tendo os reis portugueses aqui, né, os príncipes portugueses, a corte de Portugal. Então chega o endrudo português com brincadeiras de rua e jogos populares. Depois do século XIX e século XX, são misturas de influências africanas, indígenas, europeias, que dá origem ao samba, aos blocos, às escolas de samba. E na atualidade, no nosso século XXI, o carnaval torna-se uma das maiores manifestações culturais do mundo, símbolo de identidade e expressão de liberdade.
Agora, gente, o carnaval é um resultado de quê? Da história que foi trazida lá antes de Cristo, onde se começam as comemorações, onde se começam, né, a liberdade dos sentidos, a liberdade de ações, cada um faz o que quer, né, como quer, sem responsabilidade. E também da religião, onde passa isso a ser incorporado à religião e também da própria cultura nossa, a cultura dos povos. Cada um dentro, né, da sua característica e da sua peculiaridade. Então ela representa um equilíbrio histórico entre liberdade e limite, festa e reflexão. E nós vamos ver aqui mais na frente por que essa questão de reflexão. Agora, dentro desse contexto todo de celebrações, nós vimos o que que era o carnaval, como que ele surgiu, as danças, a sensualidade presente, a liberdade presente, as permissões presentes ali no momento. Mas nós, como espíritas, dentro desse contexto, e quando eu digo espírita, lembrando que o espiritismo é uma doutrina cristã. Ela vem o quê? Tem os seus postulados baseados naquilo que Jesus nos ensinou. Amai ao próximo como a si mesmo, com todos os exemplos que ele nos trouxe. Aí veio Kardec e começou então a estudar mais profundamente a parte das manifestações mediúnicas, a parte científica também. A gente vê isso muito na Revista Espírita. Kardec se preocupava em quê? Em investigar, em analisar e em comprovar que tudo aquilo que ele estava verificando era verdadeiro, era válido. Então, temos pontos a considerar com relação a isso para os nossos dias atuais. Antes, o que acontecia antes, ok, temos um reflexo hoje do ontem. Que foi que nós absorvemos disso tudo? Mas vamos refletir um pouco aqui. O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É liberdade de escolhermos, é liberdade de decidirmos. E quando nós falamos em livre-arbítrio, reflete o quê? Leva a quê? A responsabilidade. Responsabilidade com os nossos atos. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 843, Kardec, muito sabiamente, pergunta aos espíritos: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Tem o livre-arbítrio de seus atos. E como os espíritos respondem, senão nós seríamos máquinas, onde seríamos controlados pelos nossos amigos espirituais todo o tempo. Não. Se nós temos uma coisa a realizar, não vamos esperar que outro decida por nós. Nós é que temos que tomar as decisões com aquilo que nos relaciona principalmente. Porque existe uma lei muito profunda dentro desse contexto, muito forte, inclusive, que é a lei de causa e efeito. Então, reflitamos nestes momentos um ponto fundamental que é o nosso livre arbítrio, que nos leva ao quê? A lei de causa e efeito. Então, eu tomei minha decisão, eu tenho, portanto, a consequência da decisão que eu tomei, seja ela positiva, seja ela negativa. O que eu vou colher então? Como que eu estarei
diante da decisão que eu tomei. Por isso, causa é minha ação e o efeito que ela provocou, aonde que ela me levou, quais foram as consequências. Porque muitas das vezes nós tomamos decisões que não ferem somente a nós, mas ferem aquelas pessoas também que nos são mais caras, aquelas pessoas ligadas a nós, e que muitas das vezes dependem de nós e das decisões que nós tomamos. Outra coisa importantíssima: pensamento é força viva. Nós estamos cercados de energia todo o tempo, nós somos energia. E o nosso pensamento é energia criadora, os espíritos nos falam. E a própria ciência já comprova isso. Quantos casos são relatados de cientistas fazendo pesquisas e chegando à conclusão que um pensamento emitido para uma água, as suas moléculas são diferentes quando de um pensamento positivo ou quando de um pensamento negativo. Quantas vezes temos uma planta linda em casa, recebemos alguém, a plantinha vai e murcha, chegando às vezes até o ponto de morrer. Porque pensamento é energia. Eu penso, eu crio. Eu penso, eu plasmo. Fundamental também a responsabilidade que nós temos. Temos um corpo emprestado, empréstimo de Deus. É um corpo que nos serve de quê? De instrumento para nós espíritos. Portanto, nós temos responsabilidade em cuidar deste corpo físico, não com exageros. Por quê? Porque nós precisamos dele até o último momento do nosso desencarne. Nós temos uma cota de vida, de acordo com o nosso fluido vital, que nos é dado antes, quando nós nascemos. Aquela cota é importante para saber o tempo que nós vamos estar na Terra. Agora, eu vou viver até esse ponto, ou eu vou ser tão irresponsável em ferir o meu corpo, em prejudicar o meu corpo, para que eu desencarne antes do tempo previsto? Olha a lei de causa e efeito. Olhe o livre-arbítrio presente. Olhe o pensamento presente. Aí nós vemos livre-arbítrio, lei de causa e efeito, o pensamento e a responsabilidade. Consequentemente, o que queremos para nós? Quero estar mal? Quero estar enfermo? Quero estar em sofrimento? Eu quero estar bem? Quero ter alegria? Quero ser saudável, fisicamente e espiritualmente. Que possamos raciocinar nesse sentido. Agora, gente, o problema não é a festa. A festa é muito bom. Encontrar com amigos, companheiros, conversar, ter um papo, ouvir uma música legal, uma música bonita. O problema não é a festa. O problema é o quê? É o que nós fazemos com essa festa. São os excessos. E está lá no Livro dos Espíritos, perguntas que compõem a 907, a 913, e fala das paixões. Os Espíritos nos diz, o princípio das paixões está na natureza. Aquilo que nós trazemos dentro de nós.
Nós somos espíritos milenares, que nós já fizemos em outras vidas. Aquilo que nós já nos compomos, aquilo que nós já nos formamos, nós trazemos aí, a gente vê os tempos antigos aí raciocinando, as paixões arraigadas, né? Os instintos arraigados, onde nós não tínhamos nem tanto a responsabilidade dos nossos atos, porque era mais o instinto. Mas aí nós passamos a pensar, nós passamos a raciocinar, nós passamos a ter consciência que nós podemos tomar decisões. Então o problema não está na festa, está onde? No abuso do álcool e das drogas. Isso em qualquer contexto. Não é somente durante o carnaval, é durante a nossa vida. Como vivemos, como estamos e o que fazemos. Se nós temos que cuidar do nosso corpo físico, é uma responsabilidade. Porque quando nós desencarnarmos, será pedido contas. O que foi que nós fizemos com o instrumento que nos foi emprestado? E aqui também tem a consequência séria de antecipar até o nosso próprio desencarne. Sensualidade sem limites. Então, hoje, na época do carnaval, vou deixar livre a questão do sexo. Sensualidade absoluta. Será que isso está bem? E olha que esse contexto já vem desde antes de Cristo. Hein? Nós ainda continuamos, século XXI, nessa mesma sistemática. Violência presente. Quantas vezes nós vemos questão de crimes, de agressões, de abusos, né? Duplos durante o carnaval. Também até mesmo durante outras festas ou durante as irresponsabilidades do uso de drogas e álcool. Gente, o desrespeito para o nosso próprio corpo e também do nosso próximo. Portanto, isso leva a quê? Desequilíbrios emocionais, desequilíbrios físicos e desequilíbrios espirituais. Porque tudo isso que eu faço está plasmado, está criado. Eu me descontrolo emocionalmente, porque durante esse período eu fui livre, fiz o que eu queria, não fui responsável. E aí, como que eu faço? Problema no físico, eu posso pegar uma enfermidade muito séria, transmissão sexual, por exemplo. Tivemos graves problemas, não faz muito, com a AIDS. Também as consequências espirituais, problemas obsessivos, os companheiros que nos estarão assediando e compartilhando conosco desses momentos de responsabilidade, desses momentos de diversão insegura, nesse momento de diversão onde nós pensamos que vivemos só naquele momento, naquele segundo. Aí nós podemos pensar dentro desse contexto todo, o ambiente espiritual durante o carnaval. Vamos imaginar um pouco o plano espiritual nesses momentos de carnaval, ou mesmo em um momento de outra festa, muito comemorada, muito cheia de permissões. Como fica o ambiente espiritual durante isso? Durante essas ocasiões? Como será? Se nós colocarmos a nossa mão na nossa cabeça, o que foi que Jesus nos ensinou? O que foi que ele nos trouxe?
Quando ele curava, o que que ele dizia àqueles que estavam curados? Vá e não pequem os mais. Era buscar a nossa redenção, era buscar a nossa libertação dos nossos atavismos, dos nossos equívocos, limpando assim um ambiente espiritual, interior que nós nos encontrávamos. Então, um momento de alegria e desequilíbrio. Alegria é válida. O que não é válido é o desequilíbrio que nos leva. Como eu já disse, a nossa falta de responsabilidade. Então, o espiritismo, a doutrina, ela não condena a alegria e o prazer. O prazer no sentido de lazer, o prazer no sentido de você estar bem consigo mesmo. E aí vem, o que que eu tenho que fazer então? Como eu devo agir? Nós temos uma consciência. E ela faz assim, ó, ela nos alerta. Toma o caminho da direita ou toma o caminho da esquerda? Aí vamos fazer umas pequenas reflexões. Se eu decido ir para o carnaval, sou uma pessoa da doutrina espírita, e me digo espírita, mas então essa alegria, ela é saudável? Ela está me fazendo bem? Bem, não só a mim, mas aqueles que me rodeiam? Ela me leva, ou eleva, ou ela rebaixa meus pensamentos? E veja só, se eu estou no nível de álcool, de droga, de sensualidade, desrespeito ao próprio corpo, com quem que eu vou me aliar espiritualmente? Ou eu mesma, lembrando que eu sou um espírito, como eu já disse, de energia, onde eu penso, onde eu crio. Se eu estou nessa sintonia, vou estar baixo, com a sintonia baixa. E como eu faço para elevar meu pensamento à minha sintonia? As minhas ações, as minhas participações, as minhas atitudes contribuem para o meu crescimento moral? Me faz engrandecer? Me faz melhor? Me faz mais completo? Gente, fundamental, importantíssimo. A verdadeira alegria, ela não gera arrependimento. Imagine durante uma festa de carnaval, como nós estamos falando agora, ou uma outra festa qualquer, eu já disse, onde tudo é permitido. Vamos fazer um sexo livre, sem pensar. E passa-se um mês, 2 meses, aí o que que acontece? Aparece uma gravidez. Ou passam-se dias, aparece uma enfermidade. Ou eu vou tentar uma droga agora, o que que vai acontecer? O meu vício, depois eu vou me acostumar com isso. Com o próprio álcool. Tem uma história bem interessante no livro de Divaldo, Perturbações Espirituais, se não me equivoco, onde conta a história de um rapaz que com 13 anos começou a provar em casa o álcool. Uma festa de família, onde o próprio pai permitiu que ele fizesse. Consequentemente, ele cresceu com isso e passou a ser o quê? Um alcoólatra, se envolvendo, portanto, com entidades infelizes
e passaram a obsediá-lo, levando-o à subjugação e ao ponto de cometer o próprio suicídio. Então, a alegria, ela é verdadeira? Está me gerando arrependimento ou não? Não causa dano ao corpo, nem à alma. Não fere o outro. Porque quando Jesus disse: "Amai ao próximo como a si mesmo", eu me amo primeiro, que eu tenho que cuidar de mim, tenho que me reformar, tenho que me domar, mas e o outro? Eu não vivo sozinho, não vivo. Eu preciso dos meus amigos, dos meus companheiros, daqueles que eu entabulo conversas, que eu tenho contato, do meu trabalho, porque eu preciso estar aqui para testar, para provar que eu estou me melhorando, eu sou capaz de ter o quê? Boas ações. Por isso, ame ao próximo, não é ferir. Então, como nós espíritas podemos vivenciar esse período? O espiritismo não condena festa. Como que eu posso viver esse período? Cada consciência é soberana. Então, eu, hoje, que me chamo de Helenise, sou responsável por mim, por minha consciência. Mas o que que é recomendável? Moderação com tudo aquilo que a gente faz. Tudo, não é só no momento da festa. É moderação com a comida, moderação em não gritar, moderação também se eu deixo de comer, tenho que voltar a me restabelecer, ganhar energia. Eu não maltratar os meus companheiros, nem meus filhos, nem meu marido, nem minha esposa. Vigilâncias de pensamentos. Nós já vimos lá desde atrás, os pensamentos são o pensamento é energia, ele é criação. Nós temos um pensamento de sintonia baixa, nós vamos estar o quê? Ligados aos espíritos com sintonia baixa, com aquela mesma que eu estou. Então, vamos ter a vigilância de pensamento. Se eu começar a pensar uma coisa negativa, busquemos pensar uma coisa positiva, uma coisa que vai engrandecer. Ouço uma música bonita, leio alguma coisa, enfim, ligo para um amigo querido, um filho, uma conversa saudável. Respeito ao próximo e a si mesmo, como eu já falei. E vem a pergunta 459 no Livro dos Espíritos: os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossas ações? Olha essa pergunta capciosa e interessante de Kardec. Os espíritos participam conosco de nossa vida? Eles influenciam aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos? O que que os espíritos nos responderam? A esse respeito, a influência deles é maior do que vocês imaginam, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Eu quero ser dirigido por um espírito de baixa sintonia, um espírito infeliz, sofredor, ou eu quero ser influenciado por um espírito amigo, um espírito que me inspire bons pensamentos, um espírito que zele por mim, que cuide de mim, principalmente nos meus momentos de dificuldades, de dores. Dentro desse contexto,
Não nos esqueçamos, os espíritos protetores, nunca nos vão tirar a responsabilidade dos nossos atos. Eles nos intuem, nos protegem, mas a decisão é nossa. E os espíritos infelizes, se nos intuem também, se estão nos influenciando, a decisão é nossa também. Que nós demos guaridas para que eles se aproximassem. É isso que Kardec quis nos trazer aqui. Na pergunta 460, temos pensamentos que são propriamente nossos e outros que nos são sugeridos? Nossos espíritos estão nos influenciando todo o tempo, mas nós pensamos nós mesmos? A minha individualidade, eu penso? Ou todo o tempo nós estamos sendo influenciados? Olha o que os espíritos responderam. Vossa alma é o espírito que pensa. Então, hoje, como eu já disse de Helenise, eu penso. Eu sou responsável pelos meus pensamentos. Bem contrários uns e outros. É isso que lhes põe na incerteza. Então, aqui na pergunta seguinte, eu vou fazê-la porque é bem interessante, porque ele pergunta: como distinguir os pensamentos que são propriamente nossos daqueles que nos são sugeridos? Então, nós sabemos que nós pensamos, mas qual pensamento é nosso e qual é aquele que foi sugerido pelos espíritos? Olha o que Kardec nos diz. Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que lhes fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os primeiros a virem, a aparecerem. Então, quando nós temos, por exemplo, uma decisão a tomar, aquele primeiro pensamento que eu tenho na decisão, eu vou fazer assim e assim. Esse é meu pensamento. Os que vêm depois, que são desencontrados, como os próprios espíritos dizem, vamos ter cuidado. Então, quando vê, eu devo ir pela direita ou pela esquerda? Eu vou pela direita. Não, não, vai pela esquerda. Opa, o segundo já está meio suspeito aí. Vamos tentar analisar. Vamos fazer uma oração. Vamos tentar entrar em sintonia com os espíritos amigos para ver o que eles estão nos dizendo. Por que nós trouxemos essa questão do pensamento? Agora, nessas festas de carnaval, a sintonia baixa. Então, nós queremos estar sintonizados como? Com superioridade, com a espiritualidade superior ou com a espiritualidade sofredora? Então, os espíritos se aproveitam dessas ocasiões para nos sugerirem os pensamentos e nos levarem, às vezes, para situações infelizes que vão nos comprometer depois. Então, resumindo em síntese, o carnaval é uma prova de autodomínio e consciência. Não é o evento que compromete o espírito, mas o comportamento. O espírito é convidado a escolher o que eleva a sua vibração. Aqui eu gostaria de falar sobre uma linda colocação de Jesus, que é o orai e vigiai. Então, o orai é justamente buscar esse autodomínio. É buscar o que a nossa consciência está nos dizendo, o que ela está nos falando. É levar a raciocinar como eu posso agir, a decisão que eu vou tomar vai me comprometer, vai me prejudicar, eu vou prejudicar as outras pessoas, porque dependendo da decisão que eu tomar, eu vou ter compromissos por séculos às vezes. Vou ter que ressarcir os meus débitos aqui ou na próxima encarnação ou em outras encarnações. E nesse momento aqui agora que nós estamos vivendo, nós já estamos quitando débitos, ou pelo menos tentando quitar débitos, que nós já trazemos de vidas anteriores. Então, o importante
não é buscar colocar na nossa jornada mais compromisso, mais débitos, mais dores de consciência. E mesmo porque nós, como espíritas, já nos é alertado todo o tempo pelos espíritos amigos, pelo próprio Kardec com a sua codificação, Jesus, para dizer assim: olha, perdoem, amem, procurem se elevar, procurem fazer o melhor que possa, procurem amadurecer, não pequem mais, porque o problema, nós erramos agora, mas vamos corrigir o nosso erro. Se temos consciência do erro que nós cometemos, vamos fazer o maior esforço para corrigi-lo, para não repeti-lo. Durante essas festas, possamos colocar tudo isso em prática. O carnaval aproveitar, mas sem excessos. E aí as perguntas que eu procurei trazer para nós refletirmos também. Que busco quando participo de festas ou momentos de lazer? Eu busco um equilíbrio ou eu busco fugir? E às vezes quando eu entro no mundo do álcool, no mundo da droga ou da própria sensualidade, será que eu não estou procurando fugir de alguma coisa? De alguma outra responsabilidade que eu teria que assumir? Tento uma fuga e vai me levar à responsabilidade maior. As consequências bem fortes. Minhas escolhas nesse período elevam ou diminuem minha sintonia espiritual? Consigo divertir-me sem ferir meus valores morais e espirituais? Porque de repente eu começo com um copo de cerveja, um copo de vinho, daqui a pouco eu estou no segundo, no terceiro, daqui a pouco é uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas. E a própria ciência hoje nos adverte, nos traz aí o tanto de compromisso no corpo físico que nós criamos, o tanto de mal que nos traz. Nós temos várias comprovações diárias aí de pessoas que são levadas à morte pelo pela deteriorização do fígado, dos rins, do estômago, da garganta, devido aos vícios. De que forma o excesso compromete meu corpo, minha mente e meu espírito? Mais uma vez, não é participar da festa que traz o problema. É como eu participo desta festa. Ou, não é somente do carnaval, de qualquer outra celebração. Tenho consciência que atraio companhias espirituais conforme a minha sintonia? Tenho consciência disso? Eu vou entrar num lugar onde que tem somente sensualidade, sexo explícito, bebida, droga. O que eu vou encontrar ali? Espíritos superiores ou espíritos infelizes e sofredores que vão se ligar a mim e estão ligados muitas das vezes aos outros? Então, o que queremos para nós? Queremos estar bem conosco? Não vamos nos arrepender? Queremos estar fisicamente equilibrados, no outro dia eu me levantar com a consciência tranquila, com o corpo tranquilo, e moralmente e espiritualmente? Então, aí Kardec nos diz isso muito sabiamente.
O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. Então Kardec não diz assim: "É aquele que doma suas más tendências", não. Os esforços que emprega para domar as nossas más tendências, educar as nossas más tendências. É o esforço que nós despendemos para isso. Então não vamos procurar a justificativa do carnaval, onde tudo é permitido, para depois, quando passar esses dias, onde está a nossa responsabilidade? Como nós estamos dentro desse contexto aqui que Kardec nos trouxe, domando a nossa as nossas más tendências? Ou seja, gente, o foco não é a proibição, mas a educação espiritual. Repetindo uma vez mais, a doutrina espírita não proíbe nada. Ela nos aconselha, ela nos orienta, ela nos mostra a consequência, ela nos mostra a lei de causa e efeito, a responsabilidade que nós vamos colher depois dos nossos atos feitos agora. E fica aqui um alerta: pensamento é força viva, é criação. Eu penso, eu existo. E quando também a liberdade se afasta da responsabilidade, vamos colocar um grande ponto de interrogação aí. Vamos procurar um alerta, uma luzinha vermelha piscando para nós. Alerta, atenção, que eu estou fazendo está me tirando da minha responsabilidade. E isso vai me levar às consequências funestas, a consequências absurdas. Assim, nós hoje terminamos a nossa apresentação sobre o tema o Carnaval na visão da doutrina espírita, agradecendo a atenção de todos, a participação e também essa oportunidade de falar sobre esse tema tão interessante. Eu espero que ele nos traga, assim, algum conforto, que nos traga também esclarecimentos, não só para esse momento agora, mas também para as nossas vidas. E que Deus continue nos fortalecendo, nos amparando, e que o Mestre Jesus amigo seja sempre aquele estar à nossa frente. Nós possamos olhar para ele e dizer: Jesus amigo, eu confio em ti, sei que estás aí para mim. E no momento das nossas dificuldades, nós vamos sentir que ele vai estar nos carregando em seus braços. Com muita paz e Deus sempre conosco. Que assim seja.